Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que Ele venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreendê-lo através da sua santa palavra. Quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida pessoal e a colocamos em prática, então nós agradamos a Deus. E se a gente agrada a Deus, o que você acha que Ele vai fazer com a gente? Então, você é mãe, você é pai, nós somos pais, não é? E quando um filho, uma filha vem para você, só vem falar com você, só vem buscar você por interesse pessoal, para pedir isso, pedir aquilo outro. Como é que você se sente, pai, mãe? Não é? Assim, somos nós, pais, que sentimos muito quando um filho, uma filha vem só para pedir. Você já foi filha, filho, ou é filha ou filho. Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai? Esse relacionamento, você pode escrever o que eu estou falando, ele reflete o relacionamento seu com o eterno Deus e Pai. Porque há pessoas que só querem receber, só querem pedir. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, me dá aquilo. Não é pecado, de forma nenhuma, mas é que o espírito não agrada a Deus. Imagine você. Você não gostaria que sua filha, seu filho, viesse, buscasse você, telefonasse para você, se interessasse em falar com você, só para pedir e não para dar? Não é? Como é que a gente sente? Não é? Pois bem, é a mesma coisa com respeito a Deus. Quando Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O que é praticar a palavra de Deus? Praticar a palavra de Deus literalmente quer dizer fazer a vontade de Deus, porque é a palavra dele. Ele fala e você ama a palavra dele e você obedece. Não é só amar, gostar, se deliciar com as suas palavras e não fazer nada, e cair no vazio, e cair na mesmice. Fala a verdade. Quando a gente ouve a palavra de Deus, qual é a nossa reação? O que eu faço? O que eu procuro fazer? Imediatamente eu quero obedecer. Eu quero fazer aquilo que Ele manda. Mesmo que eu não consiga, isso é importante, mesmo que eu não consiga executar 100% a sua santa palavra, a sua santa vontade, né? Mas eu tento, eu me esforço, eu faço por onde para fazer a vontade de Deus. E Deus vê esse esforço. Ele vê que somos frágeis, que nós somos carne e osso, que nós vivemos sujeitos a um mundo cruel, mau, perverso. O reino deste mundo é um reino do inferno. Quando eu ouço a palavra de Deus e obedeço,
eu faço a vontade de Deus. Assim, fazendo, eu agrado a Deus. Mas quando eu ouço a palavra de Deus e só tenho conhecimento dela e não a pratico, então eu vou fazer a vontade de quem? Do meu coração, da minha carne, que indiretamente é a vontade do diabo. Portanto, eu queria que você entendesse isso. Nós, você, eu, todos nós, cada um de nós, ser humano, que fazemos parte desse mundo, né? Somos mais de 8 bilhões de seres humanos. Mais de 8 bilhões. Então, cada um de nós, temos que escolher a cada momento da nossa vida, a cada momento, entre fazer a vontade de Deus, obedecendo a sua voz, a sua palavra, ou fazer a nossa própria vontade, que é obedecendo aos nossos instintos, ao nosso coração enganador, mentiroso e perverso. Quando nós obedecemos a Deus, nós lhe agradamos. E é óbvio que um filho que agrada a Deus será recompensado naturalmente. Não precisa mentir, não precisa roubar, não precisa adulterar, não precisa fazer nenhuma safadeza para poder alcançar de Deus benefícios. Porque não vai alcançar com o pecado, ninguém consegue alcançar a graça de Deus. Mas, quando a pessoa se esforça em executar a palavra de Deus, é o que ele fala. Todo, sem exceção, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua vida, a sua casa, a sua vida, o seu futuro, sua eternidade na rocha. É isso. Jesus disse, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Guardar não é pegar e colocar no cofre, não. Não. Guardar é observar, seguir, obedecer. É isso que agrada a Deus. Muitas pessoas ficam perguntando a si mesmo, e às vezes a gente, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está escrito na Bíblia. Lê lá, vai lá, lê, observa. A vontade de Deus é que você faça aquilo que está escrito. Quer dizer, todos nós podemos fazer a vontade de Deus, agradá-lo e ser, obviamente, recompensado. É ou não é? Fala a verdade. Todos nós podemos. Agora, nem todos querem isso, especialmente aqueles que são religiosos. Aqueles religiosos querem as bênçãos, só querem bênção. Bispo, ora por mim, ora pelo meu filho, minha filha, meu... Só pedindo bênção. Mas o que você está oferecendo para Deus em troca da revelação da sua palavra para você, que é a sua vontade? Revelação é isso. Você sabe o que é a vontade de Deus. E quando você pratica, você obedece, você é recompensado. Quando você sabe e não pratica, não obedece, então não conte com ele. Não pense que o vasto conhecimento das Sagradas Escrituras vai fazer de você uma pessoa melhor. Não vai mesmo. Porque é como falamos ontem, o diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer um. Mais que qualquer pessoa.
Mas ele é diabo, continua sendo diabo. Então, amiga e amigo, muitas pessoas são assim. Tem muitas informações. E elas normalmente pensam assim, bom, eu já li a Bíblia, eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu já fui na igreja. Quer dizer, cumpriu obrigação religiosa. Cumpriu obrigação religiosa lendo um texto. Mas o que aquele texto sagrado manda fazer? Ela fez? Não adianta nada saber as Sagradas Escrituras e não obedecer, e não atender o que ela manda. Essa é a vontade de Deus, amiga e amigo, para você. Você quer ser uma pessoa abençoada, você quer ser uma pessoa iluminada, você quer ser uma pessoa separada de Deus. Deus encontrou em Davi esse coração, esse desejo, essa vontade. Nós temos Abraão. Inclusive Deus fala, olhai para Abraão, olhe para Abraão. Você vai ver o que me agrada e o que não me agrada. Abraão fez o que não me agradou, mas também fez o que me agradou. E foi fiel até o fim. Então, Deus abençoa, amiga e amiga, aqueles que procuram, ainda que não consigam fazer toda a vontade de Deus, mas se esforçam, lutam contra a sua carne, luta contra os seus desejos, suas cobiças, seus erros, suas falhas, suas fraquezas, sua carne. Essa é a realidade. Você quer ter o Espírito Santo? Então você faça por onde? Por exemplo, você faz o jejum de Daniel. Você não assiste televisão, você não assiste jornal, você não faz. Enfim, você fica fora da comunicação social deste mundo. Mas, se os seus pensamentos, na hora de folga, estão vagando por aí, o que adianta fazer o jejum de Daniel? O que adianta? O jejum de Daniel tem a função de levar as pessoas a fazer uma abstinência. Por isso se chama jejum. Uma abstinência de informações, de nhequinha, de fofoquinha, de conversa fiada para boi dormir, aquelas coisinhas. Deus, amiga e amigo, ele fica esperando, avaliando, pesando as pessoas. Quem quer realmente fazer a vontade dele e quem não quer. Quem quer fazer a vontade de Deus, ainda que não faça 100%, mas se esforça, é o caso de Abraão. Abraão saiu da terra dele, deixou tudo para trás e obedeceu a palavra de Deus, porque ele teve fé para isso. Mas Abraão só aprendeu a amar a Deus como ele amou quando, passado um tempo de vivendo pela fé, obedecendo, vai para lá, Abraão, vem para cá, Abraão. Abraão viu em Deus um companheiro, digamos assim, um amigo, um pai, e se apegou a esse pai. E quando esse pai pediu o filho dele, o único filho dele, Isaque, em sacrifício, ele não titubeou, ele não perguntou a ninguém, ele simplesmente obedeceu e foi para o lugar onde deveria ir. E foi lá para fazer o sacrifício. E Deus, então, olha só que bacana, olha só que extraordinário. Quando
Abraão amarrou a criança de 6, 7 anos, amigo dele, que era um companheiro dele, amarrou lá no altar e levantou o cutelo, a faca, o punhal, para descer sobre o filho. Em obediência à palavra de Deus, aquele punhal tocou no coração de Deus. E Deus disse: Abraão! E Abraão: eis-me aqui, Senhor. Não toques no seu filho. Porque agora sei que tu me amas. Aleluia. Você sabe que eu vejo em Abraão um referencial para a gente. Sempre vi. A história dele é magnífica. Agora sei que tu me amas. Não faças nada com teu filho. E Abraão, você pode imaginar o gozo, a alegria de Abraão, quando ele agradou a Deus, quando ele satisfez a vontade de Deus. Então, ele ganhou Deus, ganhou o coração de Deus. Aí ele provou não só a fé, mas o seu amor por Deus. Há pessoas que só se aproximam de Deus para receber pela fé. Então, quando tem promessas, se agarram naquelas promessas. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E vão correr atrás para ter essa vida com abundância que Jesus prometeu. Mas na hora de obedecer, de ser honesto, correto, na hora de fazer o bem a quem está tentando de fazer o mal, na hora de perdoar aqueles que lhe fizeram mal, não querem. E isso desagrada profundamente ao Senhor. Minha amiga e meu caro amigo, você sabia? Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador, ele é o princípio de tudo. O princípio de tudo. E o fim. Jesus disse isso: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, ele deve ser considerado o primeiro de tudo em nossas vidas. Não adianta a pessoa considerá-lo apenas como o primeiro na hora dos dízimos. Tem que considerá-lo primeiro quando tiver de perdoar. Você sabe que pode perdoar e você pode perdoar. Você pode não sentir vontade de perdoar, mas você sabe, você pode, sem vontade mesmo, obedecer a palavra de Deus. Porque para fazer a vontade de Deus, a gente não precisa sentir. Ou precisa? Não, não precisa. É só obedecer. Quando Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras, escuta estas minhas palavras e as pratica, quer dizer, coloca em prática, é semelhante ao homem prudente. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, então não me respeita, não me considera. Porque eu sou o Senhor. Quando alguém ouve a minha palavra, me obedece. Está mostrando que é servo. Quando a pessoa ouve a minha palavra e não obedece, ela não é minha serva, não tem nada comigo. É claro, você, eu, nós só temos dois senhores aqui neste mundo para servir. Ou o Senhor dos céus e da terra, o Criador, o Todo-Poderoso, ou o diabo, o caído.
o que está destinado ao fogo de enxofre do inferno. Então você, quando obedece a Deus, você agrada a Deus. Quando você obedece a si mesmo, a sua vontade, suas cobiças, você está agradando indiretamente ao diabo. Essa é a realidade. Então não tem como você escapar. Se você crê no que nós estamos falando, se você não crê, o problema é seu. Agora, uma coisa você tem que saber: ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Não tem outra saída. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Jesus falou isso. O que é nascido da carne é carne, vai seguir os preceitos à vontade da carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo, esse é espírito, esse pode e obedece à minha voz, à minha palavra. Então, como está escrito, e você sabe disso, que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, hoje vai colher amanhã. Tudo. Se eu semeio a boa semente hoje, amanhã eu vou colher os bons frutos, porque está escrito, está determinado. E mesmo que eu não cresça em Deus, eu já sabia disso. Se eu planto arroz, eu não vou querer colher feijão. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Se eu planto obediência à palavra de Deus, então eu vou colher os bons frutos, as promessas, as bênçãos que a palavra de Deus promete. Agora, se eu desobedeço a palavra de Deus, não tem oração que vai resolver o meu problema. Não tem mesmo. Eu vou colher os frutos da desobediência. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas, as pessoas religiosas querem mágica. Elas querem mágica. Elas não querem saber de obediência. Elas... Faz aqui oração, resolve esse problema para mim. É isso aí. As pessoas querem isso. Elas não querem trilhar os passos da justiça, da verdade, da hombridade. Elas não querem fazer um mínimo de sacrifício para Deus. Elas querem sacrificar para si mesmas, sacrificar para o seu próprio coração, que indiretamente faz a vontade do diabo, da carne. Amiga e amigo, eu sei que eu sou meio, digamos assim, radical nesse aspecto e vou continuar sendo até o fim, porque é o que tem salvado a minha alma. Eu tenho sido radical. Eu sou radical. Alguém pode dizer, é fanatismo. Se obedecer à palavra de Deus é fanatismo, então eu sou fanático. Mas eu prefiro ser fanático obedecendo a palavra de Deus do que ser fanático servindo ao diabo. Porque o fanatismo a serviço do diabo, a pessoa é cega, ela não consegue enxergar nem mesmo um palmo à sua frente. Ela é cega, por isso que só faz besteira, casa mal, faz maus negócios, etc, 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 etc. E colhe só o que não presta. Mas quem se coloca na obediência à palavra de Deus, este é sábio. Muito sábio. Muito sábio. Olha só. Muito bacana isso. Olha só que texto a Esther estava lendo e passou para mim, eu passo para vocês. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, Deus fala assim: atentai, quer dizer,
prestai atenção para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito. Abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Minha amiga, isso vale mais do que ganhar na loteria esportiva de todo mundo. Vale mais do que qualquer coisa. As palavras de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. É fonte do Espírito Santo, da ação de Deus dentro de nós. Por isso que ele promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E quando fala toda a carne, lá no profeta Joel, para mim isso significa que ainda as pessoas não tiveram o Espírito Santo, que não tiveram o Espírito Santo. Ainda são carne, mas quando vem o Espírito Santo, então elas passam a ter vida dentro de si. Aliás, não ter vida apenas, não. Jesus disse: quem crê em mim, quer dizer, crê em quê? Na minha palavra. É na minha palavra. Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a minha palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é muito glorioso. Olha, amiga e amigo, sejamos honestos. Quem tem o Espírito Santo tem Deus. Quem não tem, não tem mesmo. Paulo fala isso também. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se não é dele, é de quem? Essa é a pergunta. Se a pessoa não é de Deus, é de quem? Hein? Pensa aí. Então, nessa campanha do recebimento do Espírito Santo, você tem que colocar toda a sua força, sacrificar o seu eu, o seu ego, sacrificar aquilo que lhe faz mal. Você vê, nós postamos aí o testemunho desse homem que era servo de Deus, que, poxa, mas foi enganado pelo próprio coração e acabou agarrando uma mágoa e teve a sua vida destruída, completamente destruída. E ele sabia da verdade. Graças a Deus que ele voltou. Graças a Deus. O testemunho dele arrancou lágrimas nos meus olhos. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Esse é o nosso salário. O selo, vou dizer para você com toda honestidade, diante de Deus, perante Deus, o selo do nosso ministério é você receber o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não recebe o Espírito Santo, na minha reunião, nas reuniões que nós fazemos, a gente fica frustrado. Porque quando uma pessoa é selada, recebe o Espírito de Deus, ela passa a viver na dependência de Deus. Ela não depende mais do pastor, ela não depende mais da igreja, da religião, nada disso. Ela depende diretamente de Deus. É muito glorioso isso. Isso é extraordinariamente rico. Você depender de Deus. Você depender diretamente dele.
Da mesma forma como Abraão dependeu de Deus. Mas isso só é possível com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai dar com os burros na água, com certeza. Não tenha dúvida não, minha amiga, meu amigo. Não é questão de merecer ou não merecer, é questão o seguinte: primeiro você manifesta a fé quando você obedece. Em seguida você manifesta o amor por saber, conhecer e ter experiência pessoal com Deus. Você andar com o seu Pai. E quando você anda com o Pai, você quer agradá-lo 24 horas por dia. Você quer agradá-lo. Você não vai até ele só para pedir, me dá isso, me dá aquilo. Não. Você se torna uma pessoa coparticipante da natureza divina. E isso aí é demais. Isso é muito grande. Nós vamos falar mais adiante. Mas, para você receber o Espírito Santo, o que você tem que fazer é obedecer a palavra de Deus. Obedeça em tudo. Obedeça em tudo. Ainda que você não consiga obedecer, mas pelo menos você está provando para si mesma, sobretudo para Deus, que você quer fazer a vontade dele. Então, ele vai te dar uma mãozinha. E você vai conseguir fazer a vontade dele. E é óbvio, quando a gente faz a vontade de Deus, é como Davi disse. Davi disse: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Coração circuncidado, coração novo, coração cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que neste domingo, não se esqueça de trazer suas crianças, porque neste domingo estaremos consagrando as crianças, ungindo as crianças. Já na porta da igreja, as crianças vão ser ungidas. Leve os seus filhos, leve as crianças, pelo amor do nome de Jesus. Faça isso. Vamos clamar pelas nossas crianças para que elas não venham sofrer o que os adultos hoje, que não tiveram sequer a infância, sofreram, porque não tinham a quem clamar. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém.